A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos à TV Viva Promessa. Eu sou o pastor Kennedy Matos e você está no programa Evangelho em Foco. É muito bom ter a sua companhia, muito bom ter você por aqui. Já quero aqui desafiar você para que você possa compartilhar essa mensagem lá nos seus grupos de WhatsApp, lá no seu Instagram, lá no seu Story, no seu Facebook, nos grupos da sua igreja. Compartilha, meu irmão. Você estará fazendo um ato de evangelismo. Lembra quando você saía no sábado à tarde para entregar ali um panfleto, convidar para um culto, convidar para ouvir uma pregação? É a mesma coisa. A vantagem é que você pode fazer isso muito mais vezes e o resultado pode ser, e eu tenho certeza, é muito mais proveitoso. Então compartilha, porque isso é um ato de missão, é um ato de evangelismo. Amém? E se você está chegando por aqui agora, deixa aqui a sua inscrição, se inscreva no canal, deixa aí, lembre-se de deixar aqui também o seu like, isso ajuda no engajamento. E coloque aqui nos comentários de onde você está nos acompanhando, de onde você está nos vendo. Deixe lá um versículo bíblico, deixe lá a paz do Senhor, deixe ali a sua saudação lá nos comentários, tá bom? Lá nos comentários. Pode ser no chat, mas nos comentários é fundamental, ok? Hoje nós vamos continuar ouvindo a palavra de Deus. Então pega a sua Bíblia aí, porque nós vamos hoje falar sobre o ser de Deus. É uma matéria, um assunto, um estudo absolutamente maravilhoso e importante. Quem é Deus? Quem é o verdadeiro Deus? É sobre isso que nós vamos estar falando e voltamos daqui a pouquinho. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, nós estamos de volta e eu quero falar hoje sobre quem é o verdadeiro Deus. Você conhece o Deus das Escrituras? Você conhece o Deus que se revela na Bíblia Sagrada? Será que você sabe quem Ele é? Você conhece as suas características? Obviamente, nós não temos como descrever com profundidade. Nós não temos como esgotar o ser de Deus. Deus é inesgotável. Deus é imensurável. Nós viveremos de eternidade em eternidade e jamais arranharemos a superfície de quem Deus é. Todavia, nós podemos compreendê-lo a partir daquilo que a Bíblia diz que Ele é. Nós podemos conhecê-lo através dos seus atributos, através de quem Ele se revela, através daquilo que Ele se revelou de si mesmo para nós. Então nós vamos à fonte mais segura que existe para saber a respeito de Deus, que é as Escrituras, para sabermos quem é o verdadeiro Deus, quem é o verdadeiro Senhor. Então eu quero convidar você, obviamente, para abrir a sua Bíblia, para pegar aí a sua Bíblia, para que nós possamos então usá-la para descobrirmos quem é o Deus a qual nós servimos, quem é o verdadeiro Deus. Você que nos acompanha aqui deve estar lembrado do tema que nós tratamos aqui na semana passada. Você que está por aqui e não sabe, vá lá na playlist depois e procure ali na nossa playlist do Evangelho em Foco, no canal da TV Viva Promessa. Procure lá a mensagem sobre o verdadeiro eu, para que você possa entender do que eu estou falando. Mas você que está aqui sempre nos acompanhando, semana após semana, deve se lembrar que na semana passada nós falamos sobre quem é o homem. E nós vimos que Deus criou o homem perfeito, santo. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, com os seus atributos. Mas esse homem pecou. Então esse homem se tornou pecador. E a pergunta que eu quero fazer para você aqui hoje é exatamente isso. Qual é a implicação do homem ser pecador? Por que é tão grave essa condição do homem ser pecador?
Aliás, quem é o Deus contra quem nós pecamos? Quem é o Deus contra quem nós desobedecemos? Contra quem nós nos rebelamos? Quem é esse Deus que nos criou? Quem é esse Deus que se revelou a nós? Quais são as suas características, os seus atributos? O que a Bíblia diz sobre ele? Então eu quero convidar você para que nós possamos ir à palavra de Deus e nós vamos ver apenas algumas características do Deus, do verdadeiro Deus. Primeira característica é que esse Deus, a qual se revela nas Escrituras, ele é um Deus supremo, ele é um Deus altíssimo, elevado, ele está acima de tudo e de todos. Embora essa frase, Deus está acima de tudo e de todos, tenha virado um clichê político ultimamente, todavia é uma verdade bíblica. Deus está acima de tudo e de todos porque Ele é um Deus supremo. Não existe Deus como o nosso Deus. Não existe ninguém ao lado dEle. Não existe ninguém acima dEle. Veja comigo o que diz a palavra de Deus, Salmo 113, verso 4 e 5. Diz assim: o Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas? Percebeu a pergunta do salmista? Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas? A resposta é óbvia: ninguém. Deus é um ser supremo. Acima de Deus não tem nada. Acima de Deus não tem ninguém. Não há ninguém ao lado de Deus. Não há ninguém que possa ser comparado a Ele. A Bíblia diz que os outros deuses não são deuses. Você lembra do episódio em que Deus se revela para Moisés? E Moisés pergunta para Deus: Senhor, mas qual é o teu nome? Quem é você? E a resposta de Deus para Moisés é muito curiosa. Deus diz para Moisés assim: eu sou o que sou. Parece que essa resposta não faz muito sentido, mas ela faz todo sentido. Quando Deus diz eu sou o que sou, Deus está dizendo que Ele é único. Deus está dizendo que Ele é inigualável. Deus está dizendo que ao lado dele não tem ninguém. Só Ele é, só Deus é. Então, quando Ele diz, eu sou o que sou, é como se Ele estivesse dizendo para Moisés: como assim, Moisés? Quem é você? Que Deus é você? Não existe outro Deus. Eu sou o que sou. Você vai olhar e não vai ver ninguém comparado a mim. É isso que Deus está dizendo de quem Ele é. Meu querido e amado irmão, agora eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. É contra esse Deus que nós pecamos. É contra esse Deus supremo que nós pecamos. Você não tem como recorrer a ninguém. Se nós pecamos contra um Deus que é a última instância, a quem você vai recorrer? Não existe mãe de Deus para socorrer ninguém. Não existe santo nenhum que vai socorrer ninguém. Não existe ninguém ao lado dele. Não existe ninguém acima dele. Ele é supremo. Ele está exaltado acima de tudo e de todos. Esse é o Deus a qual nós servimos. Esse é o verdadeiro Deus. Segunda característica desse Deus, Ele é soberano. Soberania. Olha o que diz a palavra de Deus, Salmo 135, versos 5 e 6. Na verdade, sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. O Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Soberania fala do governo de Deus. Deus é soberano. Deus governa. A Bíblia diz que não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que Deus não o permita. A Bíblia diz que Deus controla todas as coisas. A história, ela não está deixada ao seu bel prazer.
Não são os homens, em sua loucura, em seu pecado, em seu desvaneio, em suas ambições, que controlam o rumo da história. Deus, em seu trono de glória, governa soberanamente sobre tudo e todos. Não é o diabo que tem a última palavra sobre a vida de ninguém. Satanás não pode mover 1 milímetro da sua vontade sem que Deus o permita. Lutero dizia acertadamente que Satanás é como um cão bravo que está limitado na coleira de Deus. Deus o controla. Ele não pode fazer absolutamente nada sem que Deus antes o permita. Deus é o soberano sobre tudo. Deus é soberano sobre todas as coisas. O reino dele se estende em toda a realidade. Não existe 1 milímetro quadrado neste universo, nesta existência, nos céus e na terra, em que Deus não coloque o dedo e diga: isto é meu, me pertence, eu sou o Senhor e soberano sobre este lugar e sobre este tempo. Deus é o soberano de tudo, Deus é soberano de todas as coisas. E cada pecado nosso é uma declaração de guerra. Cada pecado seu é um amotinamento contra o governo de Deus. Cada desobediência é uma desobediência contra a soberania de Deus, contra o trono de Deus. Cada pecado é um pecado contra Deus. Cada desobediência é uma desobediência contra o governo de Deus. Deus é o soberano de tudo e de todos. Deus é soberano sobre a sua vida. Deus é soberano em todo lugar. Quando você sai de férias, Deus é soberano. Quando você está longe da sua esposa, Deus é soberano. Quando você está longe do seu marido, Deus é soberano ali. Tem gente que sai de férias e acha que Deus saiu de férias também. Tem gente que vai para longe da igreja, longe da vista do pastor. Teme o pastor, mas não teme a Deus. Lá nas férias, lá agora, nesse período de festa, de fim de ano, de início de ano, pensa que Deus não está vendo, está longe do radar de Deus. Pense que ali, naquele ambiente, Deus ali não governa, não controla nada. Errado. O governo de Deus se estende em todo lugar. Deus governa em todo lugar. Ele é soberano sobre céus e terra. Em todo lugar, Deus é soberano. Muito bem. Queridos e amados irmãos, Deus é justo. Não há ninguém mais justo do que Ele. A justiça faz parte da característica do verdadeiro Deus. A Bíblia diz: nuvens e escuridão estão ao redor dele. Justiça e equidade são a base do seu trono. Justiça e juízo são a base do teu trono. Benignidade e verdade vão adiante de ti. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você concorda que Deus é justo? Você quer um Deus justo? Você acha bom o fato de Deus ser justo? Obviamente, eu imagino que sim. Você não se sujeitaria, imagino eu, a adorar um Deus injusto. Não é verdade? Todos nós queremos um Deus justo. Todavia, nós não paramos para pensar num detalhe. O fato de Deus ser justo significa um grande problema para nós. O fato de Deus ser justo é o seu maior problema na vida. Porque você e eu não somos justos. Você e eu somos pecadores. Lembra da semana passada do que nós falamos aqui? Da condição da natureza humana? O que você espera que um Deus justo faça com pessoas pecadoras? O que você espera que um Deus justo faça com gente injusta? Se ele tem que ser justo, ele tem que fazer justiça. A Bíblia diz que Deus é justo. E esse é o nosso grande problema. Deus ser justo significa, de fato, um grande problema para nós.
Na verdade, nós podemos dizer que esse é o nosso maior problema, a justiça de Deus. E a lógica para isso é muito simples. O Criador e soberano do universo é ao mesmo tempo justo e bom. E um Deus justo e bom irá se opor contra tudo aquilo que é injusto e mal. O problema é que nós vimos que o homem, por causa da sua queda, por causa da sua nova natureza, da natureza que ele herdou de Adão e Eva, da natureza que ele herdou dos seus pais, por causa dessa natureza, o homem se tornou injusto, pecador. Portanto, nós nos tornamos culpados diante de Deus, porque todos pecamos. A palavra de Deus afirma isso. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 3, olha isso, olha o que ele diz sobre a condição do homem. Romanos capítulo 3, a partir do verso 10, ele diz: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Esse é o problema do ser humano, diante de um Deus que é justo. E meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Deixa eu dizer aqui que é mais pessoal. De novo, eu vou reforçar isso. Se você não entender que Deus é justo e que nós somos pecadores, você não entende a cruz. Você não entende o Evangelho. Talvez você esteja aí dizendo assim: pastor, mas eu não sou tão mal assim, pastor. Eu não sou tão pecador assim. Será que eu entendo, pastor, que Deus é justo mesmo? Mas eu não sou tão mal assim, pastor. Você não viu o meu vizinho. Você não conhece o meu cunhado, pastor. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. O quanto mal você acha que precisa ser para que esse Deus justo te alcance? Quantos pecados Adão e Eva cometeram no Éden para Deus expulsá-los de lá? Um pecado. Isso é Deus ser justo. E você não quer um Deus que não seja justo assim, eu tenho certeza. Isso é Deus ser justo, meu querido irmão. E esse é o nosso grande dilema. Esse é o nosso grande problema. Essa é a nossa dificuldade. Esse é o nosso grande problema. É o fato de que nós não somos bons, nós não somos perfeitos, nós somos pecadores. E se você não entender isso daqui, se você ficar aí se justificando, dizendo: mas eu sou uma boa pessoa, eu faço bem. Então eu pergunto para você, por que Jesus teve que morrer na cruz do Calvário? A morte dele foi inútil. Se você é tão bom assim, ou se você não é tão mal assim, então Cristo não precisava vir na cruz. E não precisava sair da glória, descer do céu, se tornar homem, passar por todos os problemas que os homens passam e ser crucificado na cruz para que você pudesse ser salvo. Você entende isso? Jesus vai para aquela cruz porque Deus é justo. A cruz é a maior prova da justiça de Deus. Então nós precisamos entender e compreender essa situação. Deus, por ser justo, Ele vai se opor e levar ao seu tribunal todos os homens pelo fato dele ser justo. Do contrário, Deus deixaria de ser justo e, consequentemente, deixaria de ser Deus, o que é impossível. Então essa é uma característica do verdadeiro Deus. Ele é justo. Ele é justo. E a sua justiça alcança o mundo inteiro. Mas, obviamente, esse Deus que é justo, Ele também é o Deus de amor. A Bíblia diz que Deus não sente amor. A Bíblia diz que Deus é amor. É diferente. Você e eu sentimos amor,
A Bíblia diz que Deus é o próprio amor. É isso que as Escrituras diz. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você conhece esse texto? Esse texto mostra o grande amor de Deus. Deus amou um mundo de injustos. Deus amou um mundo de corruptos. Deus amou um mundo de pecadores. E Ele amou tanto este mundo a ponto de entregar o seu Filho para ser punido pela justiça dele. Para que todo aquele que nele crê, não todo mundo, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele amou o mundo inteiro, todos os tipos de pecadores, de todos os tempos, de todos os lugares. Está aberto a todo pecador, está aberto a você a oportunidade de não ser alcançada pela justiça de Deus e de ser alcançado pela graça de Jesus. Está aberto a você, disponível a você, o grande e infinito amor de Deus. Você, com todos os seus pecados, com todas as suas falhas, o que você merece é que a justiça de Deus te alcance e te condene ao inferno. Mas Deus disponibilizou a você o grande amor dele. Ele doou, ele inclinou-se em seu favor, para que você não vá para o inferno, para que você não seja alcançado pela justiça dele. O próprio Deus entra na sua frente, protege você dele mesmo e oferece a você amor para que você creia, seja salvo da justiça dele. Esse é o grande, extraordinário e maravilhoso e sublime atributo de Deus, o seu grande amor, porque Deus é um Deus de amor, o verdadeiro Deus é o Deus que ama. Nosso pecado é um desprezo e humilhação ao grande e sublime amor de Deus. O nosso pecado é um desprezo a esse amor de Deus. Preste atenção aqui. Deus te ama. E isso deveria fazer você tremer. Isso deveria fazer você chorar todas as vezes que peca. Porque quando você peca, você está desprezando o amor que é oferecido a você. Isso deveria levar você às lágrimas. Porque o seu pecado é contra um Deus que resolveu te amar, que não tinha nenhuma obrigação. Deus não tinha obrigação nenhuma de amar ninguém. Se ele decidisse condenar a raça humana inteira ao inferno por seus pecados, ele seria justo. E os anjos no céu o aplaudiriam de eternidade em eternidade e diriam: justo és, Senhor. Nada o obrigou, nada o obriga. Ele é livre em sua decisão de amar. As suas boas obras não servem para nada, não o convenceu. Você é inteligente? A sua inteligência não convence Deus a amar você. A sua beleza não convence Deus a amar você. Deus te ama independente de qualquer coisa que haja na sua vida. E quando você peca, quando você endurece o seu coração contra Deus, quando você rejeita a palavra, quando você rejeita o chamado do Espírito Santo, você está desprezando esse amor e atraindo para a sua vida o juízo e a justiça de Deus. Deus enviou o Filho dele para nos salvar e agora ele nos ordena: creiam nele. Creiam nele. Veja você, meu querido e amado irmão. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, diz a palavra do Senhor. Deu o seu Filho unigênito. Olha o que Deus fez. Ele te amou de tal maneira
que deu o filho dele, o único filho, para morrer no seu lugar. E depois, diante disso, ele dá uma ordem: agora creiam no meu filho, creia em Jesus, receba Jesus em sua vida, nasça de novo, siga-o. E ele te dá uma ordem. E você diz o quê? Não. Você sabia que você é a única criatura no universo que tem a petulância de ir contra aquilo que Deus diz? Quando Deus ordena as estrelas para que se coloquem nos seus lugares, segundo o livro de Jó, a Bíblia diz que cada uma delas é colocada. Deus chama as estrelas pelo seu nome e cada uma delas responde a Ele. Deus diz ao mar: até aqui tu virás, e não passará com as tuas ondas imponentes, e o mar não passa. Deus ordena às aves que no inverno voem para o sul, e elas voam. Deus ordena as grandes baleias, e elas ouvem a sua voz. O Senhor levanta a sua voz e o monte se derrete. Deus fala para você: creia em Jesus, e você diz não. Você é a única criatura petulante que é capaz de afrontar a Deus e acha que escapará dele. Não escapará. Isso é desprezar o amor de Deus. Isso é desprezar o favor de Deus pela sua vida. O problema do nosso pecado não está apenas no fato em que nós pecamos e nos tornamos pecadores. O problema do nosso pecado está contra quem nós pecamos. Em 2008, quando então o presidente americano George W. Bush dava uma coletiva de imprensa, um jornalista iraquiano tirou seu sapato e atirou o sapato no presidente e o chamou de cão. Aquele jornalista saiu daquele lugar preso e condenado. Qual a diferença entre você jogar um sapato em mim e jogar um sapato em um presidente da República? A diferença é que se você jogar um sapato em mim, o máximo que vai acontecer é eu jogar o sapato de volta. Mas se você jogar um sapato no presidente da República, você vai preso, processado. Por quê? O sapato é o mesmo. A ofensa é a mesma, é verdade. A diferença está na dignidade da pessoa ofendida. Deus é o ser mais santo que existe. Deus é o ser mais puro que existe. Todo pecado contra Ele é um pecado gravíssimo. E a evidência de que todo pecado contra Deus é um pecado gravíssimo é o fato de que o único jeito de fazer com que os nossos pecados, os seus pecados, pudessem ser reparados era se o Filho dele viesse e recebesse a punição por esses pecados. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Estamos entrando em um novo tempo, em um novo ano. Você vai continuar resistindo ao Espírito Santo? Você vai continuar resistindo ao verdadeiro Deus? Você vai continuar resistindo à conversão? Você vai continuar em rebeldia, em rebelião contra Deus? O amor dele foi estendido a você. Abrace-o. Confesse, arrependa-se e creia em Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Eu gostaria de orar por você, em nome de Jesus. Santo Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor do universo e de todas as coisas, Tu és santo e não há outro além de Ti. Grande é o Teu nome, temível e terrível em poder é o Senhor.
A Ti seja dada toda a honra, toda a glória e todo louvor, pois não existe outro além de Ti. Só Tu és Deus e não existe outro. Nós nos humilhamos diante da Sua grandeza, Senhor. Nós nos humilhamos diante do Seu poder, da Sua glória, da Sua majestade. Quem pode ser comparado a Ti? Quem pode ser semelhante ao Senhor? Se levantas a Tua voz, os montes se derretem. Tem misericórdia de nós, ó Senhor, e nos abençoe com a Tua salvação, com a Tua graça, Senhor. Eu oro a Ti, ó Deus, Deus grande e terrível. Eu oro a Ti, Senhor, e peço a Ti, ó Deus, que o Senhor venha abençoar cada irmão e irmã, que cada um de nós possa enxergar a grandeza da realidade que o Senhor é, e que possamos, meu Deus, nos submeter a Ti, possamos temer o Teu nome santo, em nome de Jesus. E aquele que ainda não foi alcançado por Sua graça, seja tocado pelo Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome e salvação, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido irmão, irmã, quero agradecer a Deus pela sua vida, que Deus abençoe o seu coração de forma poderosa, em nome do Senhor Jesus. Quero fazer aqui os meus 2 desafios finais. Coloque aqui embaixo o seu nome, nos comentários, de onde você está falando, de onde você está vendo. Deixe aqui a sua saudação, em nome de Jesus. Coloque ali um pequeno testemunho, fique à vontade, nós sempre lemos os comentários. Compartilhe essa mensagem, deixe o like, não esqueça de deixar o like. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, por favor, em nome de Jesus. Querido irmão, irmã, faça parte desse programa. Seja um parceiro, seja um amigo da missão. Está aqui o QR Code, tem todas as informações aqui, na descrição do vídeo também. Faça parte, nos acompanhe lá nas redes sociais, faça parte desse projeto maravilhoso que tem alcançado vidas para a glória de Deus. Quero deixar um segundo desafio para você. Vai começar agora, Conexão Feminina, um programa para abençoar a Igreja de Deus, para abençoar as mulheres de Deus. Diaconisa Mariluze, ali juntamente com as suas convidadas, estão sempre enriquecendo a Igreja de Cristo. Não deixe de participar, tá bom? Eu vou ficar aqui ligadinho juntamente com elas para poder estar ali aprendendo também e sendo enriquecido por Deus. Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Um forte abraço a todos. Deus abençoe o seu coração de forma poderosa. Em nome de Jesus, nos vemos na semana que vem, neste mesmo horário, na terça-feira, às 20 horas, para a glória de Deus, em nome de Jesus.